Pessoal, vamos aprender hoje sobre as equações irracionais. O que é isso? Primeiro, o que é uma equação? O que é um número irracional? Lembra que o número racional é aquele que eu posso escrever em forma de fração de números inteiros, tipo 3/5, o 7, o 0,8, né? Eu consigo escrever como uma fração de números inteiros. Aqueles números que eu não consigo escrever como uma fração de inteiros são os números irracionais. Normalmente são aquelas dízimas, que são números quebrados, não exatos, porque não termina, não tem fim, tá? Eles vão até o fim da vida lá, e também não são periódicos, porque senão seriam as dízimas periódicas. Tá, pessoal, mas o que tem a ver isso? Em resumo, quais são os principais números que a gente conhece que são irracionais? Vão ter alguns. A gente vai ver, né? A gente já viu isso a gente vê isso em conjuntos numéricos. Então, por exemplo, você tem o pi, os logs, que não dão exatos, o ezinho, que é o número de Euler, que a gente vê muito na exponencial. Mas os principais são as raízes não exatas. Tipo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 4. Não, raiz quadrada de 4 é 2. Então essa não seria irracional. Então são os números que têm raízes. Esses são os principais números irracionais. Quando isso acontece, desses números irracionais, a gente diz que uma equação irracional é aquela que a variável, que a letra, que a incógnita, que o x está dentro de um radical. Ele está dentro de uma raiz. Então, por exemplo, olha isso aqui comigo, ó. Vamos fazer uma primeira questão aqui. Raiz de x menos 2x igual a 0. Essa raiz de x menos 2x igual a 0. Ó. A variável está dentro do radical, está dentro da raiz. Como é que eu vou fazer isso, professor? A ideia é sempre tentar sumir com a raiz, eliminar a raiz. Para eliminar a raiz, eu precisava de elevar isso aqui ao quadrado. Porque se eu fizer, pegar a raiz de x e elevar ao quadrado, é como se fosse raiz de x vezes raiz de x. E aí acaba que é o mesmo número, né? Tipo, 5 vezes 5, 5 ao quadrado. 10 vezes 10, 10 ao quadrado. Aqui, a raiz some, porque fica raiz de x vezes x, raiz de x ao quadrado estaria um x lá. Só que isso para valores de x positivos, tá? Isso para x positivo. Porque depois a gente vai aprender em módulo que raiz de x ao quadrado, na verdade, é módulo de x. Porque se esse x fosse negativo, não pode ser x a resposta. Mas, pra você não se preocupar com isso agora, óbvio que o x aqui tem que ser positivo, porque não existe nos reais raiz quadrada de número negativo. Não existe nos reais raiz quadrada de número negativo. Então, no primeiro momento, que eu quero que você entenda, é só isso aqui, ó. Eu quero só que você pense que para a gente conseguir, só aqui, ó, direto, para assumir essa raiz, eu tenho que elevar ao quadrado. É como se acontecesse isso aqui, tá, pessoal? Esse 2 aqui, ó, raiz quadrada, cancela contra o 2. A gente não pode falar isso, mas é como se fosse. Para quando o x existe. Então, a ideia vai ser tentar isolar a raiz. Ó. Vou colocar a raiz de x aqui, 2x do outro lado. E aí, eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Porque quando eu faço raiz de x ao quadrado, a gente acabou de ver, para x positivos, né? É x. E aqui, 4x ao quadrado. Pessoal, vou jogar esse x para lá. Fica 0 igual a 4x quadrado menos x. Coloco o x no fator comum em evidência. Fica 4x menos 1. Quando é que uma multiplicação dá zero? Quando um dos termos é zero. Ou x é zero. Ou 4x menos 1 é 0. 4x é 1. X é 1/4. Professor? E aí? Aí que esse é o detalhe que quase todo mundo esquece, tá? Tem que estar atento com isso. Toda vez que você resolver uma equação irracional, que o índice da raiz aqui for um número par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava, é extremamente importante que você verifique se você acertou. Já já vou te mostrar por quê. Como assim verificar? Eu vou pegar esse x igual a 0 e na hora de verificar, que a gente chama de verificação,
Eu volto lá no enunciado. Raiz de zero, menos 2 vezes zero, igual a zero. E vejo se isso dá verdade ou não. Então, eu estou testando x igual a zero. Raiz de zero é zero, 2 vezes zero é zero, igual a zero. Zero igual a zero é verdade. Então, esse vale. 1/4, vai lá, ó. Raiz de 1/4 menos 2 vezes 1/4 igual a zero. Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. 2 sobre 4 é 1 meio. Zero igual a zero. Verdade também. Então, pessoal, valem as duas. A solução é o 0 e 1/4. Pessoal, sempre vai valer, vai não. E você vai, já a gente vai fazer um exemplo aqui que não, mas eu quero que você entenda por que eu tenho que verificar. Imagine que eu te fale que o x é 2. É 2. Então o x é um número 2, ele não pode ser outra coisa, ele só pode ser o 2. Quando eu pego isso e elevo ao quadrado dos dois lados, fica x ao quadrado igual a 4. Se x ao quadrado é igual a 4, o x ele pode ser 2 ou ele pode ser menos 2. Então ele pode ser 2 ou menos 2. Peraí, o x pode ser menos 2? Não, ele só podia ser 2. Então isso aqui está errado. O fato de elevar ao quadrado pode ser que a gente crie uma raiz, uma solução que não existia antes. Pode ser que a gente crie isso, a gente chama isso de raiz fantasma. É como se a gente estivesse criando uma raiz fantasma ali, uma solução fantasma. Porque o x só podia ser 2, mas o fato de elevar ao quadrado gerou uma outra. Por isso que a gente sempre tem que verificar. Beleza? Olha só. Vamos fazer um outro exemplo aí. Número 2 aqui, o exemplo 2. Raiz de 5x menos 1 igual a 3. A raiz nessa já está isolada. Então, se ela já está isolada, eu vou pegar e vou elevar os dois lados dessa equação ao quadrado. O quadrado vai sumir com esse índice da raiz. Fica 5x menos 1 igual a 9. 5x igual a 10. X é 2. Não posso esquecer. Não pode esquecer. De quê? De fazer a verificação. O que é isso? É pegar essa resposta que eu achei e jogar lá no enunciado. Raiz. 5 vezes 2 menos 1 igual a 3. 10 menos 1, 9. Raiz de 9 igual a 3. 3 igual a 3. Verdade. Se isso é uma verdade, a solução é o número 2. Vou fazer mais um exemplo. Ó. 3. Raiz de x ao quadrado menos 1 igual a x menos 4. Vou pegar o enunciado, a raiz já está isolada, e vou elevar os dois lados ao quadrado. Me ajudem. O primeiro, o lado esquerdo. O quadrado some com índice. X quadrado menos 1. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. A gente corta o x quadrado. Vou trazer esse 8x para cá. 8x igual a 17. X é 17 sobre 8. O que eu tenho que fazer mesmo? Verificação. E tem hora que essa verificação é chata, tipo nessa. Verificação. Ela é chata, mas a gente nem precisava de fazer nesse daqui, você vai ver por quê. Raiz de 17 oitavos ao quadrado menos 1. Igual a 17 oitavos menos 4. Isso é muita conta. É. Só que na verdade já dava... Eu vou fazer a conta, tá? Para te mostrar, mas na verdade não precisava. Não. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Raiz quadrada de 9? 3. Ué, pessoal, é 2 ou é mais ou menos 2? Lembra que eu já falei isso para você lá em radiciação. Qualquer que seja, né? Apareceu o símbolo da raiz quadrada, é a raiz quadrada positiva do número. Então, raiz quadrada de 4 é só o 2. Raiz quadrada de 9 é só o 3. Não é mais ou menos 2, mais ou menos 3. Não me interessa o que está aqui dentro. Eu sei que isso aqui vai dar... O resultado da raiz quadrada vai dar um número positivo. Do lado de lá não dá positivo. Porque 17 sobre 8 é 2 e pouquinho. 16 sobre 8 seria 2, isso aqui é 2 e pouquinho. Quando eu subtraio 4, vai ficar negativo. Não tem como, então, um número positivo ser igual a um número negativo. Tá?
Eu vou fazer a conta para te mostrar isso agora. Ó. 17 ao quadrado, 289, sobre 64, menos 1. MMC, 64. 64 por 64 dá 1, fica 289. 64 por 1, 64. Raiz de 225 sobre 64. Raiz de 225, 15. De 64, 8. Igual. MMC, 8. 8 por 8 dá 1 vezes 17, 17. Menos 8 vezes 4, 32. Menos 15 sobre 8. Opa! Essas coisas são iguais? Não. Isso é mentira. E se isso é mentira, quer dizer que isso aqui não é solução. Portanto, não tem nenhum número que satisfaça isso. A nossa solução é vazio. Não tem nenhum x que satisfaz essa equação inicial. Vamos fazer mais um aqui? Raiz de 4 menos x, x menos 2. Vou pegar o enunciado e elevar os dois lados ao quadrado. Ó, cuidado, atenção. O quadrado some com a raiz, 4 menos x. Quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O 4 vai sumir, ó. Esse 4 aqui some com esse 4. O menos x você joga para lá, fica 0. X ao quadrado, menos x vai para lá, mais x, com menos 4x dá menos 3x. Coloca o x no fator comum em evidência. Ou x é 0, ou x é 3. X é 0 ou 3. Vamos fazer a verificação. O que é verificar? Testar essas respostas lá no enunciado. Ó. X igual a 0. Vamos testar? 4 menos 0, raiz de 4. Igual 0 menos 2. 2, ó, raiz quadrada de 4 é 2. É igual a menos 2? Não, mentira. Isso aqui é mentira. Se isso é mentira, o 0 não vale. X igual a 3. Vamos testar. Raiz de 4 menos 3 dá 1. 3 menos 2. Fica 1 igual a 1, que é uma verdade. Portanto, a nossa solução é o número 3.